estarmos em mais esse domingo abençoado, sim, com mais uma aulinha virtual para exaltarmos o nome do nosso Deus e aprendermos mais um pouquinho de sua palavra. Hoje a lição de número 12, gente, a lição de número 12, como o tempo passa, não é? Já estamos na penúltima lição do trimestre, é verdade, penúltima lição do trimestre. Semana que vem nós teremos a última lição do trimestre. Lição de número 12, que diz assim: uma casa de fazer discípulos. Vamos dizer mais uma vez? Uma casa de fazer discípulos. E o para memorizar vai dizer assim: então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Vou falar novamente, vamos lá? Então, Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. João, capítulo 8, versículo 31. Antes de começarmos a meditar na palavra do Senhor, feche seus olhinhos e vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus por mais esse domingo de estarmos em sua presença. Vamos lá? Feche seus olhinhos e ore ao Senhor comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Jesus, por tua misericórdia, te engrandeço, meu Deus, por tua bondade, pelo teu amor, por cada uma das crianças que estão aqui conosco, Senhor, nessa aulinha virtual, mesmo que à distância. Pedimos a tua graça sendo derramada sobre cada uma delas, o teu cuidado, Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. Te agradecemos por tua presença, em nome de Jesus, amém. Antes de irmos para a lição, pegue sua Bíblia e vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que está no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 25 e 26. Vamos lá? Pegou sua Bíblia? Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 25 e 26, que vai dizer assim: e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. E tendo encontrado, levou a Antioquia, e por todo um ano se reuniam naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Então, lembre disso. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Amém? Você aí, você já foi chamado de algum nome diferente porque você serve a Cristo? Pense direitinho. Será que você já foi chamado de outro nome que você talvez não esteja nem acostumado, somente pelo fato de você servir a Deus? Então se alegre, fique muito feliz com isso, porque também aconteceu com os discípulos que seguiam a Jesus muito antes da gente nascer. Tá certo? Não fique triste porque o coleguinha chamou você de crentinho, irmão. Tanta gente fala: ei, irmão, chega, irmãozinho, aquele é irmão, aquele é Bíblia. Então não se preocupe, isso é motivo de nos alegrarmos muito no Senhor, porque também aconteceu com os nossos irmãos antes de nós. Agora pegue a lição e vamos acompanhar aí a leitura, explorando as escrituras. Vamos lá? Pegou sua lição? Vamos lá. Todo mundo aqui já aprendeu o que é ser um cristão. Você já aprendeu o que é ser um cristão? Pense direitinho. Será que eu sei ser um cristão? Será que eu sei ser um servo de Deus? Pensou? Vamos lá? Alguém ainda tem alguma dúvida do que isso significa? Você tem? Além de cristãos, há outros nomes pelos quais o povo de Deus é conhecido. Vou ajudá-los a lembrá-los de alguns. Nós também somos conhecidos como evangélicos, protestantes, irmãos, crentes, e há um tempo, quando os crentes eram identificados também por Bíblia. Ei, Bíblia, vem cá! Ei, Bíblia! Imagina só que legal, você ser chamado de Bíblia? Bacana, né? Eu gostei. Bíblia. Muito bem. A maneira que somos chamados não é o mais importante, mas o que realmente importa é que sejamos reconhecidos como discípulos de Cristo, e isso se dá através do nosso comportamento. Isso se dá através do nosso comportamento. Quando nós nos comportamos como verdadeiros servos de Deus, nós somos sal da terra e somos luz do mundo, como Tia sempre fala.
seja sal, seja luz. O mundo vê isso e eles veem Jesus em nós e começam a ver aquela pessoa diferente. Será que aquela pessoa é crente? Ah, ele age daquela maneira porque ele é evangélico. Ele age daquela maneira porque ele é um cristão. Não é verdade? Então, olha só. Uma das coisas que nos comprometemos quando recebemos o Senhor Jesus como Senhor de nossas vidas é demonstrar um bom testemunho. É verdade. O nosso testemunho, ele serve como espelho para outras pessoas. Então, você não pense que se você se comportar mal, as outras pessoas não vão também falar de você. Você se comportando bem, o povo diz, olha que bacana, aquele menino é verdadeiramente um crente. E quando você se comporta mal, aí as pessoas falam assim, oxe, e ele não é crente? Ele é crente? Como assim que ele é crente, se ele não tem um bom testemunho? Então vamos pensar aí, pense, será que eu estou dando um bom testemunho? Será que eu verdadeiramente estou sendo um discípulo do Senhor? Pense aí comigo. Pois é, crianças, é muito bom ter um testemunho de luz, de sal da terra. E é muito bom que o povo, as pessoas possam ver Jesus em nossa vida. Vamos lá? Olha, e veja como é gratificante quando as pessoas nos reconhecem como alguém que dá bom testemunho. E isso mostra que as pessoas que nos observam querem ser como nós que seguimos a Jesus, que servimos a Jesus. Então, nós temos que mostrar Jesus para as pessoas através da nossa vida, para que aquelas pessoas que estão no mundo pecando, cometendo pecado, queiram ser como nós, que somos imitadores de Cristo. E isso é muito gratificante. Vamos aprender como começou essa história de as pessoas serem chamadas de cristãs. Então, depois da morte de Estevão, vocês lembram da história de Estevão? A Bíblia fala que a igreja passou por uma grande perseguição e todas as pessoas que serviam a Jesus passaram a ser, como é que tia pode falar? A serem perseguidas pelo fato de servirem a Jesus e dizer que Jesus era o Filho de Deus. E Estevão foi arrastado para fora da cidade e foi apedrejado, e antes de morrer ele falou que viu o Senhor no alto sublime trono. E é muito bonito o testemunho de Estevão. E depois da morte de Estevão, houve mais perseguição aos discípulos e muitos se espalharam por várias cidades. Os crentes que estavam no lugar, eles começaram a se espalhar. Mas como eu já falei, crente é luz, crente é sal da terra. Crente fala mesmo de Jesus, porque essa é a nossa missão, de falarmos do amor de Deus. E onde quer que esses irmãos chegavam, eles falavam do amor de Deus, eles falavam de Jesus às outras pessoas, eles espalhavam essas boas novas de Jesus Cristo a todas as pessoas que eles conheciam. E olha só o que foi que aconteceu. Eles espalharam por várias cidades e por onde eles passaram, divulgavam a mensagem do Evangelho e muitos se convertiam através de sua palavra, através de sua mensagem. Não também só através da mensagem, mas também através do comportamento que eles tinham, que era de um verdadeiro servo de Deus. E os discípulos ficaram famosos a ponto da igreja de Jerusalém desejar tomar conhecimento do que eles estavam fazendo. Então, os líderes da igreja enviaram Barnabé até Antioquia. E chegando ali, Barnabé ficou muito feliz com as obras que os discípulos estavam fazendo e exortou a todos que permanecessem firmes no Senhor. Que coisa linda! O irmão chegou lá, viu o que eles estavam fazendo, viu que eles estavam ganhando pessoas para Cristo através do seu testemunho, através da mensagem que eles levavam. E ele diz, continue a pregar, continue a falar do amor de Deus, porque é isso que a gente tem que fazer. Essa é a mensagem que nós temos que transmitir, o amor de Jesus Cristo a todas as pessoas. Então, olha só, depois disso, Barnabé foi buscar Saulo para estar junto com ele em Antioquia, onde ficaram durante 1 ano se reunindo na igreja que ali havia, ensinando muita gente. E foi nesse lugar que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, aqueles que pregavam a Cristo como Senhor e Salvador. Amém? E as lições que aprendemos até agora
nos fazem entender que a igreja é o lugar onde temos comunhão com os irmãos, é onde oramos, aprendemos a palavra, servimos, ouvimos Deus falar, recebemos dons espirituais, encontramos abrigo e onde aprendemos a ser discípulos de Jesus. E devemos valorizar cada minuto que passamos na casa de Deus e prestar atenção em tudo o que for ensinado. É na igreja que aprendemos a ser discípulos de Jesus. E não basta apenas conhecer as Escrituras Sagradas, é preciso também fazer a sua vontade. Amém? Vamos pensar direitinho se estamos fazendo a vontade de Deus. Vamos pensar direitinho se a nossa vida está de acordo com as Escrituras Sagradas do Senhor. Se nós podemos sair por aí pregando e muitas pessoas aceitarem Jesus através daquilo que estamos pregando, porque além de pregarmos, nós vivemos aquilo. Então, se nós pregamos o que não vivemos, qual é a verdade aí? Nós temos que pregar aquilo que vivemos, aquilo que nós temos comunhão, aquilo que nos dá alegria. E qual é a alegria do cristão? Hein? É estarmos firmes aos pés do Senhor, firmes com o Senhor, e que o Senhor possa se alegrar com a nossa vida, com o nosso testemunho, e que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo, e que possamos levar muitas e muitas pessoas até o Senhor. Amém? Que você possa ser essa pessoa que vai atrás dos discípulos, essa pessoa que faz discípulos. Não é? Vamos compartilhar, igual aquele hino que fala que nós temos que compartilhar o que a gente tem. Vamos dizer o que Jesus fez por nós. Aqueles discípulos falavam a verdade. Eles contavam o que Jesus havia feito na vida deles. Contavam o testemunho de Jesus Cristo que veio ao mundo, que morreu por eles. E como a vida deles foi transformada através de Jesus Cristo. Que coisa linda. Jesus Cristo transformou você. Jesus Cristo transformou sua mamãe. Jesus Cristo transformou seu papai, transformou sua casa, te deu um lar abençoado. Então comece a compartilhar isso com as outras pessoas. Que você possa ser bênção, que você possa ser um verdadeiro discípulo do Senhor e possa levar muitas e muitas e muitas pessoas a conhecerem o amor de Deus. Na sua escola, no parquinho você brincando, no parquinho, na hora das brincadeiras, na rua. Viu? Seus vizinhos, seus amigos, seus familiares que ainda não conhecem o amor de Jesus. Então eu te convido a ser um verdadeiro discípulo, aquele que vai lá no mundo, busca o pecador e traz para Jesus. Amém? Deus abençoe você. Ainda temos mais aula ainda com tia Joelma, que vai responder a lição juntamente com você, tá certo? Feche os olhinhos e vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Vamos lá? Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por cada criança que esteve conosco. Ser conosco, nos ajudando, Senhor, a sermos verdadeiros discípulos, Senhor, para fazermos a Tua obra, meu Pai, sendo um instrumento, Senhor, que leve a Tua palavra, Jesus, à grande multidão. Queremos, Senhor, ser como aqueles crentes antigos, Senhor, que faziam a Tua obra, meu Deus, com tanto afinco, com tanta satisfação e com tanto amor. Coloca no nosso coração, Jesus, o desejo de trabalharmos para Ti, de estarmos cada dia mais, Jesus, Te servindo, Te buscando, Te louvando, Jesus, na beleza da Tua santidade. Ser conosco, nos ajudando em tudo, meu Pai. Abençoa todos, Senhor, da nossa igreja, o nosso pastor, todos, Senhor, que precisam de Ti nesse momento. Pedimos a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças. Tia tá morrendo de saudade, que logo, logo isso passe, para que a gente possa estar juntinhos, tá certo? Deus abençoe. Tchau, tchau. Saúde as crianças com a paz do Senhor. Amém? Hoje nós estamos com a nossa lição de número 12, que tem por título Uma Casa de Fazer Discípulos. Eu memorizando diz: Então, Jesus disse para os que creram nele: Se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos. João 8:31. Como sabemos, discípulos são alunos, né? Vocês são discípulos que estão aprendendo a palavra de Deus na escola dominical, não é mesmo? E hoje eu trouxe para vocês a história da escola dominical, que é realmente um lugar que se faz discípulos. E como hoje eu vou trazer para vocês como tudo começou. A Escola Bíblica Dominical foi fundada em 20 de julho de 1780 na Inglaterra. Na época,
O local sofria com a desigualdade social e o analfabetismo da maioria da população. Como ainda não havia escolas públicas, as crianças pobres trabalhavam 12 horas por dia nas fábricas da região. O único dia livre era o domingo, e elas ficavam nas ruas sem nenhum tipo de supervisão e cuidado. O jornalista Robert Hicks passou a se incomodar com o comportamento dos jovens, que mesmo com pouca idade, já xingavam e se agrediam. Ao perceber que por esse caminho as crianças não tinham um bom futuro, Hicks teve a ideia de criar uma escola que funcionasse aos domingos e ensinasse fundamentos cristãos, boas maneiras, moral e civismo. As escolas dominicais, fundadas pelo Sr. Hicks no final do século XVIII, originaram o estabelecimento da educação pública popular, afirmou na época o historiador John Richard. Hicks conseguiu o apoio de algumas senhoras que iam às casas explicar sobre o trabalho e convencer os pais da importância do ensinamento para os jovens. O trabalho cresceu. Em 3 anos, já havia 7 escolas com média de 30 alunos cada. A transformação a longo prazo foi tão grande que em 12 anos não existia nenhum criminoso para ser julgado. Essa é a história da escola dominical. E vamos ao nosso questionário. Primeira questão. Complete o texto abaixo de acordo com o texto da lição. Aí, aqui está a primeira palavra que a primeira lacuna se completa com igreja. A segunda palavra, Antioquia. Terceira, Barnabé. Depois, trabalho e depois, discípulos. E o texto fica assim: os discípulos ficaram famosos a ponto da igreja de Jerusalém enviar Barnabé até Antioquia para saber o que eles estavam fazendo. Chegando lá, Barnabé ficou muito feliz com o trabalho realizado pelos discípulos. Segunda questão. Leia Lucas 6, 12 e 16 e marque com X o nome dos 12 discípulos escolhidos por Jesus. Primeiro, Simão. Segundo, Judas. Terceiro, André. Quarto, Tiago. Quinto, Tomé. Sexto, Pedro. Sétimo, Tiago. Oitavo, Filipe. Nono, João. 10º, Judas. 11º, Mateus. 12º, Bartolomeu. Terceira questão, marque V para verdadeiro e F para falso. Houve uma perseguição aos discípulos? Verdadeiro. Por onde os discípulos passavam, anunciavam o evangelho e muita gente se convertia? Verdadeiro. Barnabé foi buscar Timóteo para estar junto com ele em Antioquia? Falso. Barnabé e Saulo ficaram durante 1 ano se reunindo e ensinando na igreja de Antioquia? Verdadeiro. Os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos em Roma? Falso. E nós ficamos por aqui, né? Hoje. Deus abençoe e até o próximo domingo.